através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia, estamos de volta. Olha só, depois de uns feriados aí, né? Uns feriados, feriados prolongados. É? Muito bem, estamos de volta, né? Pois é, rapaz, e a gente tá aqui, o debate volta para mais uma semana, né, de discussões. Claro, à luz da Bíblia, você que sintoniza a Melodia, obrigado pelo carinho, pela audiência, se está nos ouvindo aí pela frequência, se não, nós estamos também no Instagram e no Facebook, Melodia Conquista, é só colocar assim, você vai nos encontrar. Também temos o nosso aplicativo para você baixar, é muito importante que você baixe o nosso aplicativo, é só entrar no site da Melodia para pegar o link, melodiaconquista.com.br, tem um banner lá, você clica, já começa a ouvir a Melodia e tem a opção de baixar também aí no seu dispositivo, tá bom? Na manhã desta terça-feira estou recebendo o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Silvio, pastor Zé Barbosa. Bom dia para você que está sempre sintonizado na Melodia FM. Para nós é sempre um motivo de grande alegria poder estar aqui contribuindo com aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. E hoje, com certeza, aprenderemos com vocês. A sua participação é importante e podemos também aprender aqui com os demais debatedores aqui da mesa. Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, conosco também o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson, bom dia, pastor José Carlos, o pastor José Barbosa, que chegou triste aqui, mas a gente vai orar por ele vai sair daqui alegre, feliz. Bom dia a você que nos acompanha aqui também pela Rádio Melodia, né, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que está aí ligado no debate, um tema maravilhoso hoje e vai ser bênção para todos nós nessa manhã, em nome de Jesus. Conosco também o pastor José Barbosa, metodista wesleyana. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, Zé Carlos, Silvio, aos nossos ouvintes, que a bênção, a graça do Senhor esteja sobre cada um. Esse tal de Silvio não sabe brincar, não. Não sabe brincar, não brinca. Brincadeira, viu? Não é claro que eu tô triste, pô, mas os vascaínos estão felizes, porque deram uma goleada no Flamengo de 0-0. Então, para eles foi uma goleada, para nós foi uma tristeza. Mas, por outro lado, também eu entendo que esse debate hoje vai trazer alguma luz, vai orientar algumas pessoas que andam aí sem motivação, que andam aí sem nenhuma perspectiva de vida. Por isso, nós estamos aqui, em nome de Jesus, para te abençoar e sermos abençoados também. Amém. Vamos iniciar o nosso debate orando, vamos falar com Deus. Vou pedir ao pastor Silvio que apresente este momento ao Senhor. Amado, santo e querido Deus, soberano Deus. Pai, louvado seja o teu nome, graças te damos nesta manhã, neste dia, e pedimos a tua bênção, que a tua graça seja sobre nós, o teu Espírito Santo nos guie agora no debate, nesse assunto tão importante e fundamental, importância para a nossa vida, para o teu povo, né? Para todos aqueles que te temem, para andar segundo a tua vontade, fazendo a tua vontade e andando nos teus caminhos. Fala ao nosso coração, alcança-nos nesta manhã e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos então ao caso comum para introduzir o nosso tema de hoje, aspas.
Nem sempre é fácil tocar os afazeres do dia a dia sem cair no automático ou reclamar por causa do cansaço. Sem contar que é muito difícil lidar com o desgaste e a falta de reconhecimento humano. Fecha aspas. Como viver uma vida motivada e sem reclamações? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem. Dizem que tem pessoas que já nascem com a aptidão de reclamar, né, pastor Zé Carlos? É impressionante. Há pessoas, de fato, que elas não fazem quase nada sem reclamar, né? E, enfim, é uma insatisfação, me parece que quase que o tempo inteiro. O que é isso, pastor Zé Carlos? É possível viver uma vida sem reclamações? Ou a pessoa tem que reclamar mesmo o tempo todo? Como é que é? É uma pergunta bastante interessante. A reclamação começou no céu, né? Satanás reclamou da posição dele que não estava boa. Queria tomar o lugar de Deus. No Éden também não foi diferente. Adão chegou até a acusar o próprio Deus. A mulher acusou a serpente. Ninguém quer assumir responsabilidade. A vida é uma reclamação constante. É muito difícil o ser humano não reclamar da vida. Em alguma circunstância, por mais grato que ele seja, são reclamões. Principalmente após o pecado, a pessoa em si reclama praticamente de tudo. Reclama do governo, reclama do salário, reclama, às vezes até da roupa que a mulher passa, da roupa que é lavada, do sapato que está sujo. Irmão, o ser humano, ele é reclamão por natureza, né? Infelizmente, não deveria ser assim, mas é quase que impossível você passar um dia sem reclamar de alguma coisa. Reclama no trânsito quando está dirigindo, reclama do cruzamento, reclama do preço dos alimentos, reclama do semáforo que está demorando demais. Então, infelizmente, as pessoas em si, o ser humano em si, ele já tem essa tendência, são tendenciosos a reclamar. Agora, o que acontece? Nós fomos criados para sermos gratos. Então, a ingratidão faz com que esse sentimento de reclamação surja nossa mente, nosso coração e sai pela boca. Reclamamos mesmo. Então, nós deveríamos reclamar a Deus as coisas. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz que nós devemos fazer conhecido diante de Deus as nossas reclamações, as nossas dificuldades de entender, as nossas dificuldade de compreender as coisas, de receber as coisas. Mas o que acontece? Às vezes nós nos deslocamos para lugares errados, pessoas erradas e reclamamos de tudo. Então, infelizmente, é quase que impossível um ser humano viver sem reclamar. Amém? Muito bem. Eu queria ouvir a opinião do pastor Silvio. E aí, pastor Silvio? Uma vida motivado, porque também assim, a questão de viver reclamando passa a impressão de que as coisas nunca estão bem, ou que a pessoa nunca está satisfeita, pastor Silvio. O evangelho é assim? Como é que é? O que se espera é que não seja assim não, né? O que se espera, até mesmo porque as boas novas do evangelho está nos dando uma direção diferente. Quando o pastor Zé Carlos falou de Filipenses, eu pensei até que ia fazer menção a esse versículo do capítulo 2, versículo 14 de Filipenses. Também anotei. Que fazei tudo sem murmurações, né? Sem contendas. Não é bom, tá? A Bíblia, em vários versículos, ela demonstra a importância da gente evitar a reclamação, a murmuração. E enfatiza que essas coisas, elas são contrárias à fé, à caminhada com Deus, né? À gratidão. A gente ser grato em tudo. Não é sem razão que a palavra de Deus diz que devemos dar graças em tudo. O povo saiu daquela situação de escravidão lá do Egito
E aí começou a viver momentos maravilhosos dos milagres. Mas é verdade que quando a gente é levado para o deserto da vida nunca é bom, né? Aí vem escassez, vem dificuldade. O povo poderia ter olhado de outra maneira, né? Ser grato a Deus já por estar livre de escravidão, que viveu oprimido lá com aquele povo egípcio, né? E não sei quantas gerações, não lembro aqui, mas estavam sendo oprimidos. A tirania de Faraó, eles tinham que pensar sempre nisso. Qualquer condições fora isso aí era ótimo demais para eles. E eles então experimentaram isso, mas infelizmente isso acontece com as pessoas, né? Com o ser humano. A gente costuma olhar muito para as coisas à volta, né? As circunstâncias. Em vez de reclamar, a Bíblia nos incentiva a agir com gratidão, a confiar em Deus. E isso mesmo diante das dificuldades. Existe um versículo em Efésios 4, 26, que diz assim: que a linguagem que sai de vossa boca seja útil e que sirva de bênção para aqueles que ouvem, e não de tristeza. Porque realmente acontece isso. Né? Se está chovendo, reclama. Se está muito quente, reclama. Né? Se as coisas estão caras, reclama. Se está barato, também reclama. Reclama. Está muito barato. Você já viu alguém reclamar de coisa barata? Reclama. Já vi, né? E o povo murmura e reclama muito. Aí diz Jeremias, escrevendo, acho que foi em Lamentações, capítulo 3. Não me lembro bem o versículo, é o versículo 38. De que se queixa o homem vivente? Né? O que o homem reclama? Ele faz a pergunta, ele mesmo responde, né? Porque ele reclama, porque ele murmura, porque ele queixa. De que se queixa o homem vivente? Ele dá a resposta: queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então devemos ser gratos a Deus, qualquer que seja a situação. É verdade que a situação de Jó não ficou boa, não. E até a mulher falou: amaldiçoa a Deus e morre, né? Mas ele preferiu não abrir a boca, nem atribuir a Deus mal algum. Porque se você reclama da vida, se você queixa da sua condição financeira, se você queixa do seu padrão de vida, se você reclama da esposa que tem, do marido que tem, se você reclama dos filhos, reclama do clima, você está reclamando de Deus. Você está sendo contra o Criador que lhe deu a vida. Você está dirigindo a sua murmuração, a sua reclamação àquele que lhe deu a vida. Então você deve ser grata, você deve ser grata, você deve ser grato com o local que você está, né? Com o emprego que você está, com a família que você está, com a saúde que você está, porque tem pessoas que em situações piores. Eu lembro de uma irmã, o pastor Zé Barbosa, que foi diagnosticada com uma doença de câncer, né? Aquela dor que dá no sangue é leucemia. E aí ela saiu reclamando, murmurando de Deus e foi para o hospital, aí voltou diferente. Ô pastor, eu sou muito ingrata. Eu estou com 60 anos, mas e aquelas criancinhas com a cabecinha rapada, começou a viver agora. Aí. Né? Eu já vivi toda a minha vida. Aí pediu perdão a Deus. Né? Então, às vezes, a gente precisa olhar em outro aspecto da vida, né? As coisas que estão à nossa volta, a situação. Então, é aquele provérbio que diz, né? O cara reclamou que não tinha sapato, mas aí encontrou com um que não tinha os pés. É forte essa linha de raciocínio. Então, a gente precisa entender que Deus está conosco. As coisas estão difíceis, estão complicadas, mas tem que render graças a Deus, tem que glorificar a Deus e ser grato, porque Deus te deu a vida, né? Em tudo, ser grato a Deus. A resposta de Jó foi simples, né? Mulher, receberíamos de Deus o bem e não receberíamos o mal, né? Então não há razão por que nós reclamarmos, nem murmurarmos de nada. Você vai dizer, você é um masoquista, né? Gosta de sofrer. Claro que ninguém gosta, né? Mas tem coisas que fogem à nossa condição de realmente sair daquela situação. Então a gente está entendendo que Deus está trabalhando com a gente,
e mais lá adiante a gente vai entender tudo que a gente está passando agora. Você não pode... É aquela situação que você se sente uma pessoa impotente. Você não pode reverter a condição que você está. Então você precisa passar pela prova. Como é que é a música de Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Então passar pela prova, pela luta, pela dificuldade, dando a glória a Deus. Eu penso que isso não condiz, pastor Gilson, com o Evangelho de Cristo, né? Com as boas novas. Nós precisamos glorificar a Deus em tudo, dar graças a Deus em tudo. Muito bem, são agora 11 horas e 23 minutos. Um dos principais motivos, pastor Barbosa, me parece, da reclamação é a falta de reconhecimento dos outros. Às vezes, há um favor de alguém, a pessoa reclama porque ela não foi reconhecida, não foi respeitada, ninguém elogia. Essas coisas que a gente vê no dia a dia, as pessoas reclamando também pela falta de reconhecimento das pessoas. Em relação a isso, pastor Barbosa, as pessoas, elas vão... Como é que é? Elas vão reconhecer o que a gente... Elas sempre vão reconhecer o que a gente faz? A gente não deve ficar esperando por isso? Como é que é isso? Se Jesus fosse pensar assim, está reclamando até agora. Já começa por aí. Já começa até por aí. A maioria, na época que Jesus andou, fazendo um monte de milagres, sinais e maravilha, a maioria não reconheceram. Não reconheceram. Agora, quando se fala de reclamar, Deus, na sua sapiência, ele fez um homem perfeito. Olha só que maravilha, Adão e Eva, perfeitos. Imagem e semelhança de Deus. E quando Deus coloca Adão ali, sozinho ali, no paraíso, e a terra começou a produzir todo tipo de existência, quer seja vegetal, quer seja animal e tal, e cada animal tinha o seu par, não é assim? Antes que o homem reclamasse, peraí, todo mundo... Deus, antes que ele reclamasse, para não deixar que a criação de Deus houve falha. Antes dele reclamar, ele já arrumou uma companheira para ele. Bom, Adão teve um encontro com... A Eva e Adão teve um encontro com Satanás, né? Que já tinha sido um reclamão lá no céu. A posição dele é de tanto destaque que não tinha nenhum anjo que tinha o mesmo destaque que ele tinha. Lúcifer. É o Camaai que podia estar diante de Deus a hora que quisesse, segundo aquilo que Deus deu a ele. Então, e ele, depois que foi banido, aí que ele multiplicou a reclamação e colocou a vingança. Vou me vingar de Deus. E como ele consegue atingir Deus? Diretamente ele nunca vai conseguir. O diabo só coloca Deus triste quando ele consegue me enganar, quando consegue enganar o Zé Carlos, quando consegue enganar o Silvio, né? Para dizer, você deu tudo para eles, e eles aí, ó. E é assim que ele fez com Adão e fez com Eva. E de lá para cá a gente sabe que o homem só está descendo a ladeira da reclamação. Nem o povo de Deus que ficará praticamente 400 anos, porque teve uma época que não foi escravidão. Que, aliás, o problema maior é que eles tinham uma terra, aqui está bom demais, não vão precisar mais dessa terra, Deus deu, mas os outros podem tomar conta, vão ficar para aqui que está bom demais. O humano é governador, a gente tem o melhor pasto, o melhor lugar, a melhor casa. Então,
Não é diferente nos dias de hoje também. Tem momentos que a gente está muito bem espiritual e acomodamos. Perigo. Alerta vermelho. Acomodamos. Então, o ser humano, depois que ele saiu da esfera da inocência, saiu da esfera da perfeição, que Deus fez o homem perfeito. Perfeito. Segundo aí os grandes aí da ciência, diz que a gente não usa 10% da nossa inteligência. E Adão usava 100%. Verdade. E é uma máquina, um computador com tudo ali, ó, e sem vírus. Mas no dia que entrou o vírus, passou a ser um reclamão. E muitas das vezes, amados, eu estou falando como cristão, eu estou falando como crente em Jesus Cristo. Porque cristão tem um monte aí. Crente em Jesus Cristo. Crente em Jesus Cristo é aquele crente que entende o que Jesus falou, é aquilo mesmo. Mas só que tem muitos que são crentes, que são cristãos, que Jesus falou, mas vamos mudar o que ele falou. É para a época dele. Vamos mudar o que ele falou. Né? Então, no mundo cristão fala assim, não embriagueis. A outra fala, não, pode beber um pouquinho também, não tem problema não. E no dia que ficar bem, fica uma vez só por ano, tá tudo bem. Uma vez por ano. Tá tudo bem. Então, veja bem, quando você não é reconhecido, pastor Gilael, a reclamação é porque você não valorizou o seu trabalho. Quem valoriza o seu trabalho, quando eu faço um trabalho que for o melhor que eu pude dar, né, e alguém foi beneficiado, né, eu tenho que valorizar. Se alguém não valorizou, eu tenho que valorizar. Porque alguém foi alcançado. E mesmo aqueles que foram alcançados, não valorizam às vezes. No meus 73 anos, já cansei de ver isso aí. No início eu ficava incomodado. Pô, a gente faz o bem e leva a punhalada pelas costas. A gente faz o bem e a pessoa fala da gente pelas costas. A gente trata bem, as pessoas riem da gente. Quando abraça com a faca assim nas costas, assim, ó. Vai te abraçando, meu amado, e devagarzinho vai penetrando na adaga. Vai penetrando a adaga na gente. Então, mas por outro lado, quando eu valorizo o meu trabalho, não importa o que você pensa de mim, meu irmão. Desse jeito. Eu fiz o que tinha que ser feito e estou com a consciência tranquila. Agora, a reclamação, né? A reclamação, ela é terrível, mas a gente tem que ter uma fórmula. Né? Como você pode parar de reclamar? Clamando a Deus. Vigiar o tempo todo e ter domínio próprio. Quem vigia o tempo todo reclama pouco. Eu já passei por tanta prova. Pergunta onde eu passei aí, Itabuna, Conquista, Rio de Janeiro, Barra da Estiva, aonde for. Quantas pessoas me viram reclamando de alguma coisa? Vocês convivem comigo aqui, reclamando. Dizer eu estou mal. Não. Eu tenho meus problemas. Todo mundo. Eu tenho meus problemas. Mas quem lê Bíblia, Jesus diz, olha, examinar as Escrituras para cuidar até nela ter a vida eterna. Eu vejo que tudo que está aqui contra mim pode ser para o meu crescimento, para o abatimento. Para o meu crescimento, eu sei que lá na frente eu vou ter uma vida eterna. Ok. A gente vai, ao decorrer do debate, citando aqui alguns textos bíblicos, né, que de fato são conselhos, né, para todos nós. Por exemplo, Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Há dois tipos de pessoas quando elas fazem o bem para outras. Há aquela pessoa que você faz e ninguém nunca soube que você fez o bem para ela, que ela fez o bem para você. Ninguém nunca soube, porque ela não é de falar e ela também não lança em rosto o que ela faz. Né? Porque tem gente que faz questão de passar, como diz o ditado popular, passar na cara da pessoa o que fez. Né? Há pessoas que não, elas fazem e ninguém nunca fica sabendo. Elas
elas seguem, querendo ou não, né, o ensino do Cristo, que de fato, né? Mas há pessoas que o que elas fazem, ela passa no rosto da pessoa, né? E elas reclamam, é porque eu fiz isso para ele, fiz isso para ela, e não reconhece, e elas passam a vida reclamando da falta de reconhecimento. Agora, pastor Zé Carlos, será que a falta de reconhecimento também, ela não é do jogo da vida? Isso não faz parte da vida também? As pessoas vão sempre reconhecer o que a gente faz? De forma nenhuma. Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, de 1 a 6, ele diz assim, que quando nós fizermos as boas obras, não devemos buscar o reconhecimento de homens. E também, quando darmos alguma coisa, uma esmola, não devemos tocar trombetas. Enfim, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Se assim fizermos, a vida fica mais leve e menos reclamações acontecerá. Então, o reconhecimento, o pastor Zé Bárbara falou um negócio, você tem que fazer algo que você fique contente com aquilo que você está fazendo e glorifique a Deus, que Deus fique contente com o que você faça. Tem um hino que fala assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, não é? Não tem um hino assim? Se Deus está aprovando o que você faz e você mesmo não desaprova, o apóstolo Paulo comenta sobre isso, que aquilo que nós fazemos, nós devemos aprovar e não desaprovar. É fazendo para o outro como se fosse para Deus. Para Deus, então é o que a Bíblia fala. Então esse negócio de vou fazer aqui para receber reconhecimento, até elogio de uma pessoa, irmão, isso não é de Deus. Já recebeu o galardão, Jesus falou, que quando você é elogiado, quando você é reconhecido, então você já recebeu o galardão, não precisa nem do galardão de Deus. Então nós precisamos acreditar que Deus é galardoador e que Ele vai galardoar você pelo que você fez de bem. Se não murmurar. Se não murmurar. Porque murmuração é pecado. Sem dúvida nenhuma. Então as pessoas, às vezes, eu tenho um hino que eu gosto muito da harpa, que quando você é mais grato a Deus, mais grato aos que as pessoas fazem, mesmo que seja algo tão pequeno, né? A pessoa te deu lá algo que você estava precisando, uma agulha. A agulha é muito útil, irmão. Às vezes você procura em casa, você não encontra uma agulha. E te dá uma agulha, você precisa ser grato pelaquela agulha. O hino fala assim, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado me faz ao Senhor. Entendeu? Então isso aí, irmão, esse hino, ele eleva você, ele glorifica a Deus. Então é importante que você seja mais grato do que murmurador para que você tenha vitória. Muito bem, agora são 11h35, vamos ao intervalo rapidinho, a gente já volta. Estamos apresentando Debate Melodia. O Otávio é vacinado contra a poliomielite. A Alice é vacinada contra a poliomielite. O Heitor também. E sabe quem mais? O Gabigol. Para me tornar o campeão, eu precisei de muita proteção. Vacinas protegem contra a poliomielite, uma doença grave que pode deixar sequelas. Pais irresponsáveis que, se ainda não vacinaram os seus filhos, vá até uma unidade de saúde. Vamos vacinar e proteger nossos campeões. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais para você. Arroz parbolizado Rampinelli 1 kg, 4,28. Açúcar moído Dona Mira 1 kg, 3,48. Carré suíno congelado 1 kg, 16,80. Ofertas válidas até 23 de abril. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre.
Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, estamos de volta hoje discutindo aqui um tema do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E o tema é sobre reclamação, né? E que uma pessoa dizendo que não consegue, né? Viver sem reclamar aqui, reclama do cansaço, né? Dos afazeres do dia a dia, enfim. Agora, pastor Silvio, a gente nota que vai virando também um ciclo vicioso reclamar. De maneira que a pessoa ela não consegue mais viver sem a reclamação, né? Às vezes ela até procura um motivo para reclamar de alguém, porque não tem um motivo, aí ela Conheço procura, pessoas né? assim. É uma questão da gente também ficar aceitando tudo, né? Porque imagine, então a Gideão lá, aquela situação, e que humilhante foi aquilo, né? Ele ali malhando o trigo no lagar. Um trabalho escondido para não perder toda a produção do serviço dele ali, ser roubado, né? Ser tirado dele. Então, o próprio país estava num quadro humilhante, né? Isso revela, inclusive, a queda espiritual, né? Da nação, a humilhação da nação toda. E Deus não quer isso para a gente precisa mudar, né? Então, a gente precisa entender que, às vezes, a dificuldade está relacionada justamente ao pecado. Ou então uma prova de Deus, né? Porque Jó não estava em pecado, mas passou por uma situação humilhante, terrível, né? De doença, perdendo tudo. Então, o que a gente não pode permitir é que isso se torne um vício na nossa vida, de estar reclamando, queixando de tudo, né? Murmurando. Aquele povo caminhando no deserto, como eles reclamavam muito, né? Teve aquele momento, principalmente aquele momento do comer carne, que eles desprezaram o maná, né? E chamou o maná de pão vil, né? Foi assim a murmuração, a reclamação, pão vil. E a gente sabe que ali figurava Cristo, né? Que é o pão vivo que desceu do céu. O maná que caía do céu para eles todas as manhãs estava ali representando Jesus que veio, né? O pão vivo que veio. Jesus chega até a dizer, né? Eles pereceram, né? No deserto. Mesmo comendo o maná, pereceram. Aí ele falou bem assim, está aqui o pão vivo que desceu do céu. Ele falou isso, né? Que se comesse daquele pão, teria vida eterna. Mas a reclamação foi tamanha que Deus deu para eles a carne, que eles tanto desejavam, né? Mandou aquele bando de codornizes e eles morreram com a carne descendo pela garganta. Não pôde nem degustar, nem ter o prazer de saborear aquela carne, mas pagou com a própria vida. Então a gente precisa ter o cuidado para isso não se tornar um vício, né? Um círculo vicioso na nossa vida. E um pecado de estimação, né? Podemos até, porque isso passa de pai para mãe. Os filhos veem os pais reclamando muito, aí eles começam a aprender com os pais. Aí vem o momento deles, que eles vão constituir família, vão continuar reclamando, murmurando, queixando de tudo que se passa na sua vida, né? Então, a Bíblia nos orienta a gente agradecer a Deus, a gente buscar em oração, e Deus vai dar uma solução para as dificuldades que a gente tem, que a gente está passando, né? Que a gente está atravessando, e também nos ensina a aprender com os outros. Se a gente vê a dificuldade dos outros, e como a gente fez referência a algumas questões aqui muito importantes, né? Se é falta de emprego, se é a falta de saúde, se é uma dificuldade relacionada a um sonho de consumo, que às vezes a pessoa quer ter o seu carro próprio, a sua casa própria, né? Mas olha para o lado e vê o vizinho e já alcançou aquilo ali.
mas ele não consegue ver o vizinho que nem alcançou aquele ali, que está em situação pior do que ele. Então é melhor voltar os olhos para aqueles que estão em situações mais difíceis do que nós estamos, como o exemplo que eu falei da irmã com leucemia. Mas quando chegou lá, viu uma criança que não pôde viver o que ela viveu. Então a gente precisa sempre ter esse mecanismo, né? E pensar assim. Não estou querendo dizer para você se colocar numa zona aí neutra, né, acomodada, e não... Porque, de certa forma, às vezes a dificuldade lhe impulsiona para uma vitória. Para você não se conformar com aquilo e ir à luta, né? Mas nunca, jamais murmurar, reclamar e queixar da vida. Isso aí, de fato, desagrada a Deus em todo sentido. Desagrada a Deus. Se não está sendo justa a sua dificuldade que você está passando, né? Talvez a pessoa realmente está sendo injustiçada, né? Imagine pessoas aí que estão sendo acusadas de coisas que não fez, sendo difamada e é dito coisas que ela nunca proferiu e elas estão pagando uma pena, né? Pessoas que passam na cadeia. Bom, elas poderiam reclamar, murmurar, mas tem pessoas que estão ali perseverando, buscando em Deus que a justiça venha e que ela supere aquela situação e ela venha ter um momento de alívio também, né? De refrigério, porque também ficar a vida inteira sofrendo, né? Por isso a palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem amanhecer, uma hora vai chegar. É essa a promessa que Deus faz. Então, concluindo aqui nessa linha de raciocínio, eu quero dizer o seguinte, que não deixe essa prática se tornar um vício na sua vida e você se tornar um murmurador, um reclamador, porque Deus adverte severamente que os murmuradores não vão entrar na terra prometida, não vão entrar na Jerusalém celestial. Então, é um recado bem claro e bem entendido mediante os exemplos que nós temos na Sagrada Escritura. Muito bem, são agora 11 horas e 45 minutos. O texto de 1 Coríntios 10, verso 10 ali, diz: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Um dos maiores exemplos ali de murmuração é esses textos que já foram citados aqui, pastor Barbosa, no caso da caminhada de Israel no Egito, né? Você tem ali exemplos assim, muito fortes em relação à murmuração que, de fato, dá muito medo, né? Você tem ali a questão de Arão e Miriam, né? Miriam murmurando contra Moisés, né? Você tem e são punidos. Você tem a murmuração do povo, né? E Deus falou assim, esse povo aí não vai entrar lá não. Deus fala. Então, pastor Barbosa, acho que os exemplos estão aí, né? Estão aí, e eu já digo mais ainda, né? Coitado de Moisés. Coitado de Moisés. Moisés, para o povo de Israel, é um dos principais, né, da história de Israel. O povo murmurou tanto, mas murmurou tanto que deixou o camarada nervoso. Foi. E sendo ele o mais manso da terra. E mesmo assim, a influência dos murmuradores acabou levando ele a fazer uma coisa que não deveria. Que não agradou a Deus, né? Então, no meu ministério, a pior coisa que tinha, é quando a gente ia aconselhar uma pessoa que via tudo errado. Não consegue ver nada bom, nada errado, e espalha aquele comentário com um, comentário com o outro. Não, porque você tem que tratar com toda a igreja, porque o murmurador traz uma influência negativa. Quando eu fui diácono, presbítero, né, tinha uma irmã, não vou dizer o nome, que é até falecida e era minha amiga também, mas gostava de reclamar. Ela terminava o culto, podia ser a mensagem que fosse, que o pastor nosso pregava, ou que alguém pregava, que eu mesmo pregasse, né?
quando terminava, ela tinha uma reclamação a fazer, ou da vida dela, ou da vida de alguém. Aí, quando terminava o culto, eu ajoelhava e ficava olhando ela onde ela está, para passar para o outro lado. Evitar essa influência. Passar é uma influência terrível, ouvir murmurador. Né? Murmurador, então. Mas a palavra, quem está acostumado a murmurar, eu vou dar um conselho. Um conselho que Salomão diz: ao sábio, o homem sábio, até quando ele fica mudo, aliás. É um tolo. O tolo. Quando o tolo, se cala, é sábio. Quando fica mudinho, caladinho, se torna sábio. É melhor ouvir mais do que falar. Verdade. Ouvir. Então, a influência dos murmuradores fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. E Moisés defendia aquele povo até com a própria vida, gente. Senhor, Deus olhou Moisés, coitado do meu céu, vou livrar dele desse problema. Vou livrar Moisés, meu céu, desse problema. Vou matar essa turma toda. Vou começar com ele. Eu vou começar com ele. Aí Moisés, que também conhecia Deus. Porventura, isso vai acabar com tudo que o senhor fez por causa disso e tal. Então, se for assim, o senhor pode me levar também. Esse trabalho todinho para tirar o povo, as 10 pragas no Egito, chegar no deserto, vão falar o quê do Senhor? Não. Aí Deus não queria matar Moisés. Será que Deus estava provando ele, hein? Não, mas não foi provação, não. Era ele mesmo. Era ele mesmo. Quem poderia estar até grato mesmo, essa turma de... É mesmo. Né? Mata mesmo. Então, veja bem, nós temos que ter cuidado com os influenciadores. Temos que ter cuidado. Né? Então, pensar na bondade de Deus ajuda muita gente a não ser reclamador. Né? Pensar no futuro que nos reserva, pensar na palavra de Jesus, que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O reclamador não quer passar por nenhuma aflição, e quando não está passando por nenhuma aflição, ainda comenta: poxa, tem alguma coisa errada, não vem nenhuma luta ainda. Meu Deus. Tem gente assim. Né? Em vez de agradecer a Deus por aquele momento de paz, né? E tal, demonstre bondade mesmo quando alguém não seja bom contigo. Verdade. Que é muito fácil, eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos, né? Que eu tenho que amar mesmo quando eu não sou considerado por ninguém. Eu tenho que amar mesmo quando eu sou reconhecido. Né? Tem momentos que a gente está igual Moisés lá no Egito, depois que saiu do Egito. O faraó mandou: apaga tudo que tem de Moisés aí. Eu não quero nem saber de nada de Moisés. Porque é história. Eu não quero essa história mais de Moisés que fez aqui, não. Então, não vamos exaltar as nossas dificuldades para todo mundo, gente. Exaltar a dificuldade, exaltar os fracassos. Muito pelo contrário. Por isso que Jesus fala do quarto secreto. Vá para o seu lugar de oração aí, ou vá para uma esquina que não tem ninguém, e começa a falar para Deus: Senhor, está acontecendo isso. Eu sei que o Senhor é bom. Né? O seu filho sofreu muito mais do que eu e não murmurou. Né? Mas o próprio Jesus deu uma reclamadinha, né? Ele era humano, né? Ou não deu? Qual? Por que me desamparaste é o quê? É uma reclamação, né? É uma reclamação. Ficou só. E aí a outra também: ô senhor, esse cálice aí não dá, ué. É difícil. Mas o homem chamado Jesus, ele tinha uma comunhão com o Espírito Santo muito forte.
Ali que fazia Jesus ter vitória, o homem Jesus orava, o homem Jesus buscava e o Espírito Santo não saía dele. Hoje nas igrejas tem aquelas músicas, vem, visita a tua igreja. Jesus nunca quis, o Espírito Santo nunca quis visitar a igreja. Queria ficar permanente. Ele quer morar na igreja. Mas, como na igreja do nosso coração só tem uma cadeira, aí Jesus não divide a cadeira com o outro. Quando o outro chega, Jesus sai. E tem muitas vezes que tem gente que Jesus já saiu e pensa que Jesus está, como Saul. Saul achava que Deus estava com ele e Deus já tinha saído há muito tempo. Aí começa a murmuração, começa a fazer coisa errada, né? Então, o que mais atrapalha o crente a subir para o céu é reclamar contra o próximo, acusar o próximo, reclamar de tanta coisa, né? Poxa, quando na minha casa só tem um ovinho, eu dou glória a Deus. Quando não tem também, eu dou glória a Deus. É aprender isso. Que como missionário, eu fiquei muito tempo sem poder comer uma asinha de frango. Mas nunca murmurei. Tem gente que não pode ficar... vai ver que teve crente que murmurou porque não comprou chocolate. Tá cheio aí. Já não teve ovo na Páscoa, né? Passou a Páscoa, não ganhou. Agora, peraí. Agora sim, cabe um alerta aqui aos pais que essas coisas a gente começa a ensinar os filhos desde cedo. É verdade. Porque às vezes a murmuração, as reclamações, elas começam na infância. Né? Você coloca lá um frango lá no prato do filho, ele diz, não quero frango não, eu quero carne. Foi bom você ter falado, meus filhos não são murmuradores. Pois é. Então, por quê? Houve uma doutrina, um exemplo em casa, muitas vezes, né? Então, o que acontece? E aí, você tem que pegar exemplo. Por exemplo, essa semana eu fiquei, a gente tem tanta coisa que a gente poderia estar agradecendo a Deus e a gente acaba murmurando por coisas fúteis, né? Essa semana eu vi o caso de uma pessoa que ela pagou 12 mil reais num aparelho para ouvir, mas não ouvir bem como a gente ouve, não. Ouvir o que o aparelho... É um paliativo. Porque ela tem a surdez e ela teve que pagar esse preço. Né? Imagine, a gente ouve de graça. E não dá glória a Deus. E não dá glória a Deus, muitas vezes. E prefere ouvir até que não Então, a bênção da visão, a bênção da audição, a bênção cognitiva, né? E da saúde, muitas vezes, a gente não agradece, né? E a gente acha muitos motivos para reclamar, né, pastor Zé? Só um minutinho. Pegar o antena aqui, fazer uma antena na colocação do Silvio. Se tem que reclamar, reclama do seu defeito, do seu pecado, das suas inconstâncias. O que a Bíblia fala. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Aqui eu peguei um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, quando o apóstolo Paulo foi citado aqui, mas não foi citado o versículo, né? Ele motiva a darmos graças em tudo, pois esta é a vontade de Deus. Nós não devemos dar graça por tudo, mas em tudo. É diferente por tudo e em tudo. Por tudo você pode dar graça até pelo pecado. Morreu uma pessoa, graças a Deus. Não, então a gente tem que saber assimilar o que é dar graças em tudo. Uma vida de agradecimento constante evita uma vida de reclamações permanentes. Maravilha, boa. Entendeu? Boa. Então nós precisamos ter uma vida de agradecimento constante. Aconteceu qualquer coisa, glória a Deus, né? Às vezes até na morte de alguém, nós aprendemos com Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se ele deu e depois ele próprio tira, então devemos dar graças até por isso. E muitas vezes nós não aprendemos dessa forma. Como falou, às vezes trazemos de uma infância, né, esses argumentos defensivos, mas ofende Deus. Nós não defendemos através da reclamação, né? Queremos sempre os nossos direitos.
Mas a Bíblia está falando, por que reclamar os nossos direitos? Por que reclamar os nossos direitos? Muitas vezes a reclamação é vazia. E uma reclamação vazia só vai desagradar a Deus. Agora, quando você de fato procura o direito, por exemplo, a justiça, né? Nós procuramos os nossos direitos na justiça. Então, nós chegamos lá, apresentamos um quadro daquilo que nós fomos injustiçados e nós, então, abrimos um processo. Aquele processo corre. Não quer dizer que você vai ganhar, mas você fez a sua reclamação através da justiça que Deus constituiu aqui na terra. Agora, essas pessoas que murmuram dia a dia do que come, que nem falou, não quero frango, eu quero carne, não quero ovo, eu quero aquilo. Então, eu aprendi dessa forma. Colocou ali uma farinha com ovo, é o que tinha. Desde pequeno, eu comi muito rabo de sardinha. Você sabe o que é rabo de sardinha? No Nordeste, quando eu morava, a minha avó e a minha mãe assava em cima da chapa o rabo de sardinha. E o nosso café da manhã era sardinha, rabo de sardinha com farinha. Muitas vezes eu olhava assim, lá dentro de mim, eu falava assim, puxa, só o que tem, mas glória a Deus, né? Porque eu nasci no Evangelho. Glória a Deus, porque tem o rabo de farinha, de sardinha para comer com farinha ainda. Vou encher minha barriga, não vou passar fome. Então, a gente tem que saber, irmãos, que nada dura para sempre, somente Deus. Então, aquela situação pode ser momentânea, pode ser naquele momento, 2 dias depois, 3 dias depois, você pode estar comendo ali uma carne melhor, um arroz, um feijão. Então, dê graça por aquilo que tem naquele momento, porque Deus não vai deixar que aquilo perdure para sempre. Né? Deu maná, mas como houve a reclamação, deu a carne. Ele não esperou o momento de Deus dar a carne. Talvez o povo não estava preparado para receber a carne. Então, estava comendo maná, deixa Deus dar o maná até a hora que ele decidir. Agora eu vou dar a carne que o povo está preparado, o estômago está preparado. Gente, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Silvio Rocha, também o pastor José Barbosa, o pastor José Carlos. Amém. Obrigado a todos. Você também pela audiência, Melodia. Vindo aí, Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando. E o nosso debate fica assim. Amanhã, quarta-feira, 23 de abril, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais Debate Melodia.